Olá pessoal, comentando o livro De Costa a Costa, do Jaime Rodrigues. Destacar mais alguns trechos do livro, né? Então aqui ele se refere a uma passagem que ele diz assim: de acordo com o franciscano João Antônio Cavazzi, quando os escravos largavam o solo africano, imaginavam que ao desembarcar na América seriam devorados pelos brancos, acreditando que seus ossos se tornariam pólvora para canhão e suas carnes, medula e glândulas se transformariam em óleo que os portugueses vendiam pela costa fora. Os cativos provenientes do Benin não iam tão longe, pensavam que os pombeiros, os navios negreiros, os levavam somente aos açougues dos brancos americanos, grandes apreciadores de filés de pretos, carne preta. Adam Starr, branco de uma tripulação negreira inglesa de 1781, mencionou o terror dos escravizados antes da partida do seu navio de São Tomé. Os negros, em sua ignorância, acreditavam que as terras para onde eles seriam transportados eram habitadas por gigantes devoradores brancos, e que eles eram levados através dos mares para abastecer de comida esses monstros. Para McGowan, essas crenças estavam na raiz da resistência dos africanos ao tráfico, e muitos deles consideravam que a morte na África era preferível do que viver um fato tão impressionante. Então essa era a perspectiva de muitos escravos que vinham aqui para as Américas. Robert Walsh, o inglês Robert Walsh, ele chama atenção para um ponto, que as leis de Dom João VI, elas minimizavam um pouco o sofrimento do transporte de tráfico negreiro. Ele diz assim: se nesse terrível tráfico pode haver alguma coisa digna, ela se deve aos brasileiros, graças às várias leis para minorar o sofrimento dessa raça desafortunada durante seu transporte da costa africana até o Brasil, amontoados em cubículos e com uma provisão insuficiente e insalubre. O Dom João VI, ele regulamentou o número de escravos a bordo de acordo com a tonelagem e as acomodações do navio, sob pena de severas punições. Então, assim, evitar superlotação, né? Então, isso é uma observação feita pelo Robert Walsh sobre os negreiros que vinham aqui para o Brasil. Em meados do século XIX, o Valongo, o Cais do Valongo, era um lugar sobre o qual o Império Brasileiro procurava construir uma memória evocativa da perpetuação monárquica, bastante diferente daquela guardada pelos milhares de escravos que naquele cais tiveram sua primeira impressão no Brasil. Para isso, nada melhor do que receber ali uma princesa europeia, que também emprestou seu título à antiga Rua do Valongo, local onde se situavam os depósitos de escravos africanos recém-chegados. Este é o final de uma história que teve início durante a administração do vice-rei Marquês de Lavradio, entre 1769 e 1779. O mercado de escravos foi criado nessa época com o objetivo de solucionar o terrível costume de fazer adentrar em plena capital do vice-reinado levas de escravos recém-chegados da África, que andavam pelas ruas não só cheias de infinitas moléstias, mas nus. Então, os escravos, inicialmente no Rio de Janeiro, eles chegavam ali na região que seria da Praça 15, ali até a Igreja da Candelária, nessa região ali. Eles chegavam, que era a porta de entrada da cidade. E ali havia o mercado de escravos. Então, e essa era a mesma entrada que um estrangeiro chegava no Brasil. Então, a primeira cena que ele veria era a do mercado de escravos. Então, o Marquês de Lavradio, em 1769, 1779, ele transferiu esse mercado de escravos por Cais do Valongo, ali que fica na altura da Gamboa. Então, ali uma área, na época, era fora dos limites da cidade. Era uma
subúrbio, vamos dizer assim, né? Então já não teria essa visão. Então essa passagem aqui dessa princesa europeia está inaugurando essa nova fase, né? Quando você chega na cidade não se depara mais com esse mercado de escravos. Aqui ele fala que o viajante nos informa ainda o destino dos que pereciam no ato do desembarque ou nos primeiros dias da estada do Valongo. Muitos deles, retirados já doentes dos porões dos navios negreiros, morriam ali mesmo e eram enterrados num cemitério próximo de valas comuns, improvisado, no caminho da Gamboa, depois chamado por isso de Rua do Cemitério. Essa rua daí ficava nas proximidades do que é hoje o Largo de Santa Rita. Hoje, o centro do Rio, né, construiu um transporte elétrico, né, de VLT. E o VLT, quando foi construído para a colocação dos trilhos, né, essa área toda foi remexida. E ali se descobriu esse cemitério, né, cemitério ali nessa altura, que era próximo da igreja do Largo de Santa Rita. Quer dizer, esses escravos eram enterrados próximos da igreja, né? Então, era uma área onde eram enterrados, que muitos chegavam já bastante doentes, né? Ao largo das casas de compra e venda havia o cemitério mencionado por Jacquemont, já que até sua instalação os escravos recém-chegados eram enterrados no Largo de Santa Rita, né? Os sepultamentos nesse local causavam inquietação aos moradores pelas suas características pouco civilizadas para os padrões europeus. Então, muitos eram enterrados até sem a cova ser muito funda. E aí tinha uma chuva muito forte, não sei o que, aqueles corpos eram revirados. Enfim, é uma situação bastante desagradável ali para os moradores da região. Aqui ele vai falar também, aqui na altura da página 66% do livro. Ele fala assim: outro gênero de trabalho era desempenhado por homens como o mestre de reza Thomas Cachaço, que tinha por função catequizar os africanos recém-desembarcados da corte. Cachaço empregava métodos pouco ortodoxos na catequese, geralmente feita nos dias em que exagerava na bebida, a qual seu nome aludia, quando distribuía farta porção de profetões aos catecúmenos. Os métodos de ensino da religião católica parecem ter causado problemas frequentes no Valongo. Outro caso de violência envolvendo os africanos e um imigrante português que os convertia em troca de um pequeno salário foi registrado pelo folclorista Melo Moraes. O professor aplicava pancadas de palmatória nos que recusavam a aprender as poucas preces que ele ensinava. O comentário de Mary Karash sobre os desdobramentos do ensino religioso formal feito através de tais métodos é esclarecedor. A Mary Karash diz o seguinte: o que os africanos pensavam deste processo pode ser inferido dos registros da polícia, que era regularmente chamada para salvar o professor dos jovens escravos, que tinham sido castigados enquanto aprendiam suas preces. Então, veja, esses escravos que chegavam e eram catequizados na base da pancadaria, às vezes reclamavam e criavam atrito, uma confusão com um professor que estava ali catequizando, e essa questão era resolvida na polícia. Bom, esse é o depoimento da Mary Karash. Agora, o Jaime Rodrigues, ele vai comentar que ele procurou esses arquivos. E ele não encontrou, né, algum registro dessa situação que a Mary Karash diz que era frequente, né? Ele não encontrou esses registros. Então, ficou aí meio que no ar essa questão aí. Muito obrigado, então.